E aí, programador, tudo bem? Espero que sim, porque na aula de hoje a gente vai dar uma leve aprimorada aqui no nosso sistema de equipamento. Hoje, se a gente pega aqui, né, nosso Health Potion, que eu até na última vez deixei ele como um capacete aqui, pra gente poder ver, né, funcionando aqui o slot do inventário, do equipamento, desculpa. E hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a gente conseguir equipar e isso aparecer aqui no mundo, tá? Primeiro de tudo, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei alguns conteúdos aqui no próprio Fab. A tocha que eu já tinha ela antes preparada aqui, né? Você quer deixar eu apagar essa? Trocar o nome desse aqui. Uma tochazinha que eu já tinha antes no projeto, há muito tempo. Health Potion, que é a poçãozinha. Um chapéuzinho aqui, que é esse aqui o certo. E um taco de beisebol, que também é esse aqui o certo. E a gente vai conseguir equipar esses equipamentos aqui. E a gente vai ver isso no personagem, né? Uma coisa que é interessante dizer, explicar já de uma vez, que esse aqui não é o método 100% correto de se fazer esse tipo de coisa de equipamento. Porque, por exemplo, o peitoral, o certo é ser feito com uma malha esquelética. Então, nosso personagem normalmente ele é todo divididinho em parte, e aí a gente vai mudando a malha esquelética inteira. Isso uma outra hora, algum momento a gente vai falar sobre isso também. Mas hoje a gente vai conseguir equipar coisas que não influenciam tanto ser uma malha estática, como por exemplo o taco de beisebol, a tocha, o negócio que fica preso na cabeça, do lado em uma única parte, né? Se tivesse que ter o movimento da cabeça e tudo mais, não é muito interessante. Mas vamos lá. Hoje a gente tem aqui os nossos componentes, né? Equipamento left, equipamento right. Temos o nosso slot. É basicamente isso que a gente vai usar. E a gente precisa criar também uma interface e modificar o personagem em si. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui no nosso main char, no nosso personagem principal. E aqui na nossa visualização, a gente tem nosso mesh, que é a malha esquelética do nosso personagem. A gente vai anexar ele a algumas outras malhas, que é o que vai aparecer no jogo depois, né? Então a gente vai botar uma malha estática. Vou chamar essa aqui de Static Mesh Head. Vou adicionar mais uma malha estática Static Mesh Primary Hand. Vou duplicar essa aqui e chamar de Secondary Hand. Eu vou fazer só esses daqui para você já entender como que funciona e depois você pode seguir com o restante que você for utilizar. Como eu disse, eu não acho interessante, por exemplo, colocar uma camisa, alguma coisa assim, que não seja uma malha esquelética, tá? Porque o ideal é que ela siga, né, caso seu personagem abaixo, essa malha ela tenha movimento, etc, tem animação própria. Então, por isso que eu vou fazer só a parte aqui de cima, um chapéuzinho para você visualizar, e as mãos, que a gente vai conseguir equipar coisas. Primeiro de tudo aqui, a gente tem que modificar, a gente tem que fazer uns sockets
no esqueleto do personagem para a gente conseguir anexar essas malhas estáticas aqui. Então, o jeito mais fácil de a gente achar a nossa malha esquelética, no meu caso aqui, por exemplo, né, que a gente está usando a base do third person e tudo mais, seria a gente vir aqui no nosso Mentear normal. A gente tem aqui a classe de animação, pode clicar aqui, a gente pode abrir ela, e aqui em cima tem a parte da malha esquelética. Então a gente tem o esqueleto dele aqui, né? Skeleton Mannequin. Já existe, se a gente for olhando aqui todos os nossos bones, né? Os nossos ossos, a gente consegue encontrar aqui. Deixa eu procurar. Hand Grip R, tem Hand Grip Left também. Eu vou renomear isso aqui para Primary Hand. A gente pode descer um pouco mais, vai ter a outra parte do left também. Na verdade, acho que já passei. Hand R, deixa eu botar aqui. Hand left, apago. Vou escrever hand left, aqui, ó, hand grip left. Vou chamar de secondary hand. E a gente tem que ajustar, né, a posição disso aqui. Então, por exemplo, primary hand, eu posso clicar com o botão direito e a gente consegue adicionar um ativo de visualização aqui. Eu vou botar aqui o nosso baseball bat. Então tá vendo? Olha, a gente consegue ver e a gente ajusta aqui essa posição desse soquete, tá? Então, para começar, ele tá ao contrário. Tá bom, só pra gente poder ver. Se eu seleciono o outro aqui, remover todos os ativos, adicionar ativo, torch. Nossa tocha tá ao contrário, ou é o baseball bat que tá ao contrário, né? Um jeito que eu consigo fazer a modificação disso aqui, porque que acontece? O que está fazendo isso aqui acontecer é o pivô da nossa malha estática. Então eu consigo, por exemplo, vir em conteúdo, Fab, Torch, Static Mesh, jogo ela aqui, tá para cima. Agora se eu vier nosso baseball bat, Static Mesh, tá para baixo. Então é o baseball bat que tá ao contrário. Na verdade, então, isso aqui já estava certo antes. Deixa eu mexer primeiro nisso aqui. Então eu vou ajustar esse pivô aqui. Eu consigo vir aqui onde tem modo seleção, vem aqui em modelagem, vai aparecer as ferramentas de modelagem, X-Form, editar pivô, e a gente consegue aqui ajustar, mexer nele aqui. Então, por exemplo, deixa eu aceitar aqui, deixa eu ver como que tá o do nosso torch. Editar pivô 000. Se eu boto bottom, ele só desceu ali, então cancelo. Agora eu seleciono aqui o nosso baseball bat, editar pivô 000. Tá. Pera aí. Deixa eu pegar o baseball bat, virar ele do jeito que eu quero, 180 graus, end, editar pivô, aqui ó, como que ele tá. Então aqui tá errado, 000, tá, tem que estar para cima igual que tá aqui. Eu só vou ajeitar
pegada aqui, botar assim, aceitar, e aí beleza, o nosso baseball bat tá com o pivô ajustado. Se a gente for olhar o desse aqui, também tá bem aqui na pegada, né? Aqui na pegada, aqui na pegada. Então eu tenho que salvar esse ativo agora aqui, esse ator. Eu posso vir aqui em ferramentas, mesclar atores, vou lá onde ele tá, FAB, Baseball Bat, FBX, Static Mesh, seleciono isso aqui, apago isso aqui, salvar. Então agora ele mudou a posição. Deixa eu voltar aqui para o modo seleção, apaguei isso aqui, jogar ele no mundo, ele vai cair já para cima. Então agora vindo aqui, deixa eu ajeitar isso aqui, 180 graus. Agora a tocha está para frente. E se eu trocar agora esse ativo aqui, remover todos os ativos, adicionar ativo, Baseball Bat, já está na posição correta. Beleza? Então é mais ou menos isso que a gente sempre vai fazer para poder verificar como que tá. Tipo assim, isso é meio chatinho porque tem que fazer malha estática por malha estática, principalmente quando você pega uma malha estática já pronta. Esse baseball bat aqui, quando eu peguei ele, quando eu coloquei ele no mundo a primeira vez, sem brincadeira, ele tava desse tamanho assim, ó. Era um negócio desse tamanho assim, simplesmente minúsculo. Então eu tive que ajustar isso, fazer tudo isso para poder começar a gravar o vídeo. Mas beleza, a gente tem aqui agora as nossas malhas estáticas. A gente tem esse primary hand e o secondary hand lá. Show de bola. Preciso também do da cabeça aqui, head. A gente tem aqui o osso head. Eu clico no botão direito, adicionar socket, head socket. Vou deixar, pode ser head socket, sem problema. E aí a gente vai manipular ele aqui também, a altura, a gente pode pôr aqui assim, e da mesma forma a gente vai adicionar um ativo, hatch, deixa eu ver, é hatch com A, né, hatch, SM hatch, olha só como que tá. Então já tá, alguma coisa tem errado. Pode ser o head socket ou pode ser o pivô aqui da nossa malha. Como a gente vai, nesse caso de hoje aqui, eu só vou criar esse aqui pra gente poder ver, eu vou mexer com o head socket, tá? Então, mexer na rotação. Assim. Deixa eu descer. Também já tinha preparado essa malha para isso, então ele cabe direitinho na cabeça. E é isso aqui. Então a gente faz aqui, remover todos os anexos, salva tudo, pode fechar aqui, isso aqui também pode fechar. E agora a gente tem que olhar aqui, olha onde está a posição dele, olha onde está a posição de todos eles. Essa malha estática do head, a gente vem aqui, olha, socket, eu clico aqui e vou botar o head socket. Então agora, olha só, ele está atrelado ao socket. Então a cabeça em si, se mexer a cabeça do personagem, o socket vai mexer também e, consequentemente, o chapéu vai mexer junto. Mesma coisa a gente tem que fazer com o primary hand. Já vai para o lugar certo, e com o secondary hand. Então agora a gente tem as malhas associadas a esses sockets. Então se eu modificar a malha estática desses componentes de malha estática, ele vai modificar só a malha aqui, que hoje não é nada, está invisível.
e quando eu modificar alguma coisa vai aparecer. Então eu acho que daí já dá para pescar o que a gente vai fazer, né? Deixa eu salvar tudo aqui para não perder nada e vamos começar. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de, deixa eu abrir aqui o nosso slot. Eu tenho uma mexidinha, tá? Botei uma bordinha aqui. Quando a gente passa, que ele fica assim, né? Na verdade isso tá errado, não era pra ficar assim não, mas tudo bem. Hoje, quando a gente equipe right, a gente tá passando as informações pro slot em si, de quem é quem, né? A gente tá passando a informação de quem é, qual item que vai para aquele slot, mas a gente tem só a informação do item em si. A gente não modifica nenhuma malha estática nem nada. Aqui, quando a gente troca de equipamento, a gente vê qual é o index desse equipamento e segue com o fluxo que a gente viu nas últimas aulas. Agora, além de eu forçar, né, caso o item seja da categoria Primary Range, ele vai setar o index do equipamento para ser o 3, para lá na frente ele saber qual slot que ele tem que anexar aquela imagem, associar aquelas informações. E eu preciso dar um jeito de pegar aquela informação lá do nosso main.a, dessas malhas estáticas que a gente adicionou, e modificar ela por aqui. Só que eu não consigo acessar isso aqui. Eu até conseguiria fazer, por exemplo, get owner, que é para saber quem é o dono. Pega o dono desse componente, a gente verifica se é o main.a, então a gente tem que fazer um cast, ou seja, uma associação forçada, cast to main.a, cast to main.a. E aí por aqui, por exemplo, eu conseguiria fazer get sm primary range. Se a gente desce tudo aqui, a gente consegue pegar aquele componente ali. E aí aqui a gente poderia fazer um set static mesh. Só que eu estou fazendo um cast aqui. A gente está projetando, fazendo uma referência forçada, uma hard reference, e isso não é interessante. Eu já falei isso aqui no canal algumas dezenas de vezes, pelo menos, que isso aqui ele consome muito espaço de memória e isso deixa o jogo pior, deixa ele com desempenho pior, né? Se for um joguinho pequitinho, que não tiver muita informação, isso não faz tanta diferença. Agora, se você for fazer um jogo de mapa aberto, sobrevivência, um RPG que tem informação pra caramba, que você precisa buscar pra lá e pra cá, isso aqui vai pesar um pouco o jogo, tá? Então a gente tem que arrumar um jeito de conseguir puxar, chamar, procurar essas informações aqui. Eu vou até deixar isso aqui por enquanto, porque a gente vai usar, tá? Vou até apagar, deixa aqui não, senão vai confundir tudo. Então, um bom jeito da gente conseguir uma informação sem ter que referenciar todo um blueprint para procurar uma única informação são as nossas interfaces. Então a gente pode vir aqui e vamos criar uma interface nova. A gente já tem aqui o do item data, que basicamente passa a informação do item, a gente já viu isso lá atrás. E a gente vai criar uma nova, blueprint, interface de blueprint, BPI equipment. Essa, pelo menos por enquanto, essa interface vai ser basicamente para a gente pegar as informações
dos equipamentos esquerdos e as informações dos equipamentos direitos. Então, get equipment left inf, mais uma função, get equipment right inf. Vou deixar esse nome por enquanto, porque depois a gente consegue pegar mais coisas além do que a gente vai fazer aqui. Então vamos começar pelo... Qual que tá aberto aqui? Right. Então vamos começar pelo right. Eu vou até trocar esse nome aqui. Eu vou botar em info não. Vou botar meshes. Vou deixar essa meshes. Vou deixar essas funções aqui só para isso. Então eu posso vir aqui, por exemplo, em categoria e botar equipment. Já é sobre equipamento, né? Então meshes. Eu jogo isso para cá também. Só para a gente saber que essas funções são em relação a malhas, tá vendo? Que a gente consegue deixar tudo mais organizadinho direitinho. Então vamos fazer o right aqui. O que a gente tem de equipamento no right? É o necklace, são os anéis, primary hand e secondary hand. Dependendo do que tu for querer fazer no teu jogo, né? Se tu for fazer não, eu quero que o meu jogo apareça o anel no dedo do personagem bonitinho para poder ver e tal, não sei o que. Beleza, só fazer o restante aqui, ó. Tanto colar, anel, seja lá o que tu quiser fazer, pode fazer. Lembrando, sempre que for fazer com static mesh, é bom que seja um lugar, né, onde essa malha estática ela não precisa se deformar. Ela pode se manter no mesmo lugar, seguindo ali aquele socket que você criou para essa malha estática. Então aqui eu vou pegar só a informação do primary hand e secondary hand, no meu caso, tá? Então a saída aqui, a gente vai precisar passar para alguém o primary hand static mesh component. Não vou botar isso não, primary hand mesh só. Mesh. E vai ser um static mesh component. Não é o static mesh, tá? A malha estática ela é basicamente a parte geométrica, vamos botar assim, como se fosse a carcaça, a pele, né, do item, tá? E isso a gente vai mudar depois de acordo com o item. A gente precisa de um componente de malha estática. Se você ler ali, ó, Static Mesh Component é usado para criar uma instância de um Static Mesh. Então, é o componente que a gente precisa, beleza? E da mesma forma, Secondary Hand Mesh. Aqui já copio de cima, né? Porque eu só criei, então é isso aqui. Nessa função aqui, só isso que a gente precisa. E o left, igual eu disse para vocês, eu vou fazer só a parte da cabeça. Então, mas se quiser, você segue mais ou menos esse pensamento aqui. Então, head mesh. Isso, tá bom. Compila e salva. Quais são os lugares que eu vou precisar desse BPI aqui? Aqui a gente está passando a informação do tipo de malha, do componente de malha estática. Quem é que tem esse componente? É o player, né? A head, primary hand, secondary hand. Então, o player a gente precisa passar essas informações lá para o equipamento. Então, o player e o equipamento precisam dessa... na verdade, o equipamento nem precisa, tá? É mais o player mesmo. Mas, deixa eu ver. Configurações da classe. Tem aqui a parte de interface implementadas. Tem a interaction e o touch interface aqui, que já vem presetado na engine aqui no third person model. Então,
Equipment, BPI Equipment, compilo, salvo. E agora aqui vindo interface, a gente tem aqui a parte de malhas, left e right meshes. Então, right meshes, primary hand, secondary hand, primary hand, passo isso para cá, secondary hand, passo isso para cá. E tem que fazer o mesmo aqui do left, que é só o head que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então aqui é isso, beleza, tá aqui. Agora aqui no nosso equipment right, a gente tem aqui o equipment index 3, que é o do primary hand. Eu posso fazer aqui get owner, get owner, e aí eu faço o get right equipment mesh, mensagem, passo para cá. Então na verdade eu não preciso nem implementar isso aqui, porque a gente só vai pegar essa informação. Duplico aqui, a gente vai usar o primary e secondary. E aqui a gente faz um set mesh, set static mesh, duplico aqui de novo para o secondary. Quem a gente vai modificar o static mesh? Esse aqui é o primary hand, então a gente vai pegar e modificar o primary hand. Nesse aqui é o secondary hand, então a gente vai modificar o secondary hand. Deixa eu alinhar tudo aqui bonitinho. Tá bom? E quem vai ser quem vão ser essas malhas? Essa informação da malha, quem tem ela? É o nosso item. Vou até abrir aqui, que eu gosto de mostrar as coisas direitinho, bonitinho. Então, no nosso inventário, a gente tem o item, a gente tem o nosso PDA item base, que é a base de tudo do item. E olha só o que a gente tem aqui, a gente tem um modelo da nossa static mesh desse equipamento, desse item aqui no caso, né? Então, aqui no nosso equipment right, a gente tem aqui o nosso source item. Então, a gente pode chamar ele aqui, get source item, get model, deixa eu alinhar eles dois, e essa vai ser a nova static mesh. Posso duplicar para cá, static mesh. Isso aqui vai funcionar porque o source item ele vai ter a informação da categoria, então consequentemente quando for primary hand, o modelo aqui vai ser associado a uma espada, a uma adaga, a, sei lá, uma pistola, ou seja lá o que for. Então a gente pode passar naturalmente isso para cá. E a gente vem para o nosso return node, normalmente. Compilar. Deixa eu só criar. A gente vai fazer lá do outro inventário também, mas deixa eu só criar aqui consumíveis, container, tocha. Deixa eu criar uma pasta equipment. Vou jogar essa tocha para cá, tá? Mover para cá, equipamento. Vou fazer nosso baseball bat. Aqui dentro a gente vem diversos, ativo de dados. E quem é o ativo de dados base disso aqui? É o nosso PDA item base. Vou botar aqui de ativo de dados, que é o nosso data asset, baseball bat. Então eu abrindo aqui, a gente tem as informações do baseball bat.
baseball bat, wooden baseball bat. That is it. É isso. Quem é o modelo do nosso baseball bat? Baseball bat. Baseball. SM Baseball Bat. Um ícone. Eu não tenho um ícone aqui de um baseball bat, então vou botar esse spawn point aqui. Qual o máximo de stack size? Bem, eu normalmente vejo sendo só um, né? Quando é equipamento só pode ter um em cada slot, porque dependendo de como for seu jogo, o mesmo item pode ter várias estatísticas diferentes, então não faz muito sentido empilhar equipamento. Qual é a classe disso? É do item Word, como sempre é o item Word. Categoria Primary Hand. Efeito, isso aqui a gente precisa criar caso seja o caso. Eu não vou botar o Effect Base, porque não vai ter efeito. E um valor que isso aqui algum dia a gente vai modificar. Tem um sistema de valor de moeda monetário dos itens também. Então, nosso item basicamente está pronto aqui. Eu vou só pegar aqui esse item mesmo, duplicar ele para cá e vou dizer aqui que é um baseball bat. Então ele já está ali no mundo. Se eu venho agora aqui e olho, olha lá, já muda o nome. Se eu pego ele, ele já vem aqui para o nosso inventário, eu consigo fazer um inspect. Ele vai dizer aqui, o Wooden Baseball Bat, that's it, Baseball Bat aqui. Coisas que a gente já viu aqui no passado. E se eu equipar isso aqui, primeiro que dá esse erro aqui, tá? Eu já descobri o que é isso aqui. Na última aula eu fiquei numa luta com isso, mas já sei o que é isso. Olha lá, já está equipado. Já aparece no nosso personagem, nosso baseball bat. Pode ver lá que isso aqui bugado, fica passando dentro da cabeça. Tem uns bugs muito loucos em relação a isso. E se eu jogar pra cá, ele desequipa, tá vendo? Buga aqui de novo, eu posso sair e voltar. Ele volta ao normal. Mas olha ali, não fez o desequipar da malha estática em si. Então isso é mais uma coisa que a gente tem que mexer. Daqui a pouco a gente vai para esse lado. Antes de mais nada, aquele bugzinho ali, né, do equipamento, eu vou vir aqui no inventário, UI. Não sei se você conseguiu resolver isso antes de mim, antes dessa aula, mas aqui no nosso equipment, gráfico, aqui é onde a gente gera, né, o nosso equipamento. Quer ver uma coisa? Olha, o refresh left, temos o update left, o vertical box left, vertical box left. Aí já viemos aqui pro right, refresh right, vertical equipment right, update equipment right, right, equipment left. Isso aqui eu já tinha reparado já. Então, vou ajeitar isso aqui. Se eu venho pra cá e jogo aqui, parou de bugar tudo. Porque a gente estava equipando aqui no lado direito, ele criava um left em cima do direito. Então dava aquela maluquice toda ali. Tá? Eu pegava o vertical box e juntava aqui, fazia uma maluquice. Então aqui já está funcionante. Se eu botar aqui inspect, vai ver que é o baseball bat mesmo. E se eu sair aqui, é o baseball bat. Mas eu consigo desequipar, só que a informação não está sendo desfeita, né, em relação à malha estática. Deixa eu primeiro fazer o do left aqui, para a gente poder fazer tudo direitinho. Isso aqui eu posso fechar. Vamos aqui no nosso inventário, blueprint, componente, equipment left. Da mesma forma, a gente tem aqui o nosso set equipment slot index, que são os left, que é o left em si, né? Que é cabeça, ombro, peito, mão, perna, etc. A gente vai fazer a exata mesma coisa. Só que igual eu falei, né? Aqui nessa aula eu só vou fazer o head para a gente poder ver.
Então, get owner, get left, get equipment left meshes. Aqui a gente faz um set static mesh. Esse static mesh vai ser o nosso source item. Get model e bota isso para cá. Vou jogar isso para cá e vir para cá. Então, da mesma forma, agora compilo, salvar tudo para não dar nenhum erro. Vamos aqui em inventário, itens, equipamentos. Vou criar uma nova pasta. Vou chamar de só hatch mesmo, só para a gente seguir rápido com a aula. Diversos, ativo de dados, PDA item base, DA hatch, vou botar só hatch. Beautiful and new hatch. That's in time. Hatch in time. Você já viu falar desse jogo? Legalzinho, inclusive. Hatch. SM Hatch. Eu não tenho também. Depois eu vou ensinar vocês a como a gente consegue criar um ícone a partir do nosso static mesh. Aí no caso aqui vai ficar mais ou menos assim o ícone. Mas isso aí é para outra aula. Eu vou botar. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Qualquer coisa aleatória. Vai ser essa luzinha aqui. Max Text Size 1. Classe item Word. Categoria vai ser Head. Efeito. Rapaz, pessoal passando de moto nessa hora fazendo escândalo, mas tudo bem. Effect Base. Valor, isso aqui vai ser caro, 500 prata. Isso aqui por enquanto não está modificando nada, mas tudo bem. Salvamos ali. Vou fazer a mesma coisa, pegar aqui, Alt e arrasto para poder duplicar. Se apertar Alt e arrastar, eu duplico o item. E eu vou fazer o nosso hatch aqui. Vou botar um end para ele. Mesma coisa, se tiver aqui assim no alto, apertar o end do teclado, ele joga a malha estática para o chão. Então agora a gente tem. Eita, tá ventando? A gente tem nosso baseball bat, a gente tem o nosso hatchzinho. Então, se eu pego aqui, inspect, tiver aqui o hatch, a beautiful and new hatch, that's time. E jogo pra cá, olha, tá equipado. E realmente está equipado no nosso personagem. Eu disse, né, como é uma malha estática, presa do lado externo aqui na cabeça, no topo da cabeça do personagem, fica perfeita. Agora, se fosse, por exemplo, um capacete, alguma coisa, até dá também. Na cabeça é mais tranquilo, porque a cabeça ela não tem muito movimento, né? Ela é um movimento mais certo. Agora já no torso, no braço, na perna é mais complicado, porque o pé quando anda ele dobra, então a bota teria que dobrar também, já é um pouquinho mais chato. Mas tá aí, bonitinho e funcionante. Se eu pegar aqui o taco e jogar também, ela fica até estiloso. Um taco de beisebol na mão, um chapéuzinho bonito na cabeça. Olha que legal. Então, tá vendo? Como ele tá, né? Essas malhas estáticas, elas estão meio que presas lá no nosso socket. Quando eu pulo, quando eu faço as animações, tudo normal, ele segue a animação, ele segue a mão da animação. Que inclusive também depois a gente vai mexer. Por exemplo, se estiver equipado, modifica aqui a animação, anda diferente, com a mão mais para cima, mirando, enfim. E eu só preciso agora fazer a gente conseguir desequipar isso aqui.
Hoje a gente desequipa esse item aqui no nosso slot. Quando a gente arrasta para fora do slot, ele faz um unequip. Da mesma forma no esquerdo e direito. Então eu preciso fazer um reset daquela malha estática. E onde a gente está mexendo com malha estática é no nosso componente de equipamento. Então, por exemplo, eu posso set equipment slot index, eu vou pegar ele, vou duplicar e vou fazer deixa eu pensar o nome, reset slot meshes, pode ser. Na verdade eu não gostei, eu vou botar clear equipment. Então eu dupliquei por quê? Porque a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente faz na hora de equipar. A única diferença aqui é que a gente vai fazer essa função em conjunto com esse swap item. Então a gente já vai ter informação de quem é o slot do equipamento e para onde do inventário ele vai. Então a gente não precisa modificar nada de index aqui no equipamento. Cadê? Aqui. Então aqui eu posso simplesmente apagar isso aqui e a gente sabe, né, que isso aqui a gente está se referindo ao head. Então ele só vai desequipar, tirar a nossa malha estática aqui quando for o item de categoria head que a gente desequipar. E como eu quero limpar essa malha estática aqui, eu vou tirar essa informação do item aqui, vou deixar ela em branco aqui, vou deixar ela vazia. Então a gente tem aqui o nosso clear equipment, vou botar clear equipment, a gente está no right, no left. Então tá certo, left. Então eu posso pegar esse clear equipment left aqui, copiar, e aqui no right e colar, trocar só para right. E aí no right aqui, a gente vem aqui também, pega isso aqui, copia, vou apagar isso aqui, copia isso aqui, a gente está mexendo na nossa aula só no primary hand e no secondary hand. Então o primary hand precisa ficar vazio, caso seja um item do tipo primary hand, e mesma forma aqui o secondary hand, se for um secondary hand, a gente vai deixar vazio. E aqui eu apaguei o return node, né? Mas ele tem que vir para o return node. Dos dois. Isso aqui eu faria para todos, tá? Para todas as malhas. Provavelmente, se você uma hora for fazer usando o Skeleton Mesh, vai ser a mesma coisa, tá? Você vai fazer basicamente a mesma coisa que você está aprendendo aqui. A única diferença é que o esquema todo do Static Mesh é diferente do Skeleton Mesh, mas tá aqui. Então a gente pode voltar aqui no nosso item slot. Esse aqui é o unequip right. Eu preciso pegar get player character, get component by class. Esse aqui é o unequip right, então equipment right. E aí eu vou fazer o clear equipment right. Quem é o item source? Vai vir do nosso get item info. Fazemos um break para poder achar as informações dessa estrutura que tem
o item info e a quantidade. Eu posso até tirar aqui a quantidade, que a gente não precisa de quantidade, e eu passo essa informação ali para o nosso Clear Equipment Ready. Eu vou fazer a absoluta mesma coisa no nosso Unequip Left. Só tenho que trocar o componente aqui para Equipment Left e Clear Equipment Left, Get Item Info, Break, vou tirar a quantidade, alinhar e passar. Então, beleza, por que eu estou passando? Por que eu tenho que passar essa informação? Não sei se você lembra, mas o nosso DDO, Inventory Slot Reference, ele passa a informação do que a gente está arrastando. Então, se a gente está arrastando do equipamento para o inventário, a gente vai pegar a informação desse item que está sendo arrastado, que vai ser o item info daquele slot, e passar o item info para o Clear Equipment Left ou Right, basicamente para a gente saber a categoria desse item e desequipar só ele, porque senão ele pode desequipar item errado. Então agora você vem aqui, eu pego o hatch, pego o baseball bat, vou botar o hatch no lugar, na cabeça tá ali. Se eu desequipar, já não tá mais no personagem. A malha estática, o componente de malha estática de certa forma existe, tá ali, só que não é nada, é nulo, então ele desequipa. A mesma coisa se eu fizer aqui no baseball bat, se eu tirar ele também vai desequipar. Então, essa aula é basicamente isso. Eu acho que essa aula, se Deus quiser, não ficou muito gigante. Então, espero que tenha ficado claro. É relativamente simples de se fazer, né? Esse equipe, Unequip. Então, espero que você tenha entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar ali no campo de comentários. A gente bate um papo e tenta sanar essa sua dúvida. E eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido. Eu espero ver você na próxima aula. Qualquer coisa, só deixar no campo dos comentários. E espero que eu veja você na próxima aula. Aquele abraço. Valeu!